Bom dia a todos. Estamos iniciando a nossa live café, direcionando os negócios em tempo de retomada. Sejam bem-vindos. Nós disponibilizamos o e-mail live@fbde.com.br para comentários, sugestões, também vocês compartilharem conosco as suas experiências ou agendar um meeting aqui com os nossos consultores. Hoje nós temos como participantes 3 consultores sêniores aqui do FBDE Nexion, que atuaram em projetos de gestão de negócio, de marketing e vendas. Então, nós temos Henrique Mariani. Bom dia, Henrique. O Henrique é engenheiro naval pela USP, com especialização em administração industrial pela Fundação Vanzolini USP. Nós temos também o Jorge Azevedo. Bom dia, Jorge. Jorge é mestre em gestão de negócios e marketing pela FIA USP e especialista em marketing pela Indiana University. E nós temos também Sérgio Lima. Bom dia, Sérgio. Engenheiro químico pelo Mackenzie, pós-graduado em gestão estratégica e especialização em processos pela USP e pela FIA. Esse time é um time muito completo, que atuou em vários projetos de governança corporativa, planejamento estratégico, gestão de negócios, e com uma vasta experiência também como executivos em empresas de diversos segmentos. A nossa live ela vai ter uma duração entre 45 e 60 minutos, ok? Então, iniciando, vocês 3, né, já foram executivos de várias empresas, já geriram vários negócios, e crise não é algo novo na nossa realidade, né? Muitas empresas, muitos gestores, eles se acham perdidos ou surpreendidos por este momento que nós nos encontramos, mas nós temos bastante histórico, né, por diversos motivos. Na verdade, eu digo que a gente poderia já ter tantas crises como parte do nosso currículo. O Sérgio Lima contribuiu com a gente, compilando um slide com várias crises que nós passamos, né? Tanto no nível Brasil, quanto o nível mundial. Então, eu queria pedir para vocês, e eu vou começar com o Jorge, que citasse para a gente, Jorge, dentro da sua experiência, quais crises que tiveram um grande impacto nos negócios. Bom dia, Grace, bom dia a todos que nos assistem, bom dia aos colegas também. Olha, o mundo dos negócios é um mundo em crise, né? Se nós pegarmos as crises dos anos 90 até hoje, só pelo Brasil nós tivemos 12 crises, são praticamente 2,5 crises a cada período aí que nós estamos vivendo, né? Uma crise a cada 2,5 anos. Mas eu vou citar uma crise que teve uma comoção mundial muito grande, que foi a de 11 de setembro de 2001, com a queda das Torres Gêmeas, né? Na época eu trabalhava numa multinacional e aí tudo mudou, literalmente foi numa manhã, né, de 11 de setembro que tudo mudou. E aí a gente pode considerar o mundo, literalmente o mundo globalizado como nós vivemos, como antes e depois ao 11 de setembro. O medo tomou conta do mundo, né? E aí o alerta se deu em todas as empresas americanas ao redor do mundo, pois considerou-se que o ataque às Torres Gêmeas era o ataque ao sistema capitalista. E aí nós vimos, naquela época, que alterou a forma como nós vemos o mundo, né? Nós sentimos isso desde aquela época. A globalização foi até maior depois do 11 de setembro. Diversas políticas econômicas foram adotadas na época, né, pelos Estados Unidos, isso refletiu no mundo inteiro, né? A mobilidade em aeroportos e rodoviárias foi alterada por causa da segurança, houve recessão, emprego estagnado, investimentos paralisados, o Estado auxiliando empresas, e qualquer governo no mundo que se sentiu atingido por essa crise injetou dinheiro, e nós injetamos na época 300 bilhões na economia. É uma época que provocou inclusive crédito em excesso, né, na economia mundial e na americana, e esse excesso de crédito resultou na crise de 2008 dos bancos e títulos podres do setor imobiliário americano. Uma crise gerou uma outra.
E aí os Estados Unidos ficaram em recessão, tiveram que rever princípios econômicos, as empresas precisavam, na época já estavam se mobilizando com a questão da digital, do mundo digital, e se reinventaram seus próprios modelos de negócio. Então o liberalismo econômico ficou mais forte, esse cenário, aí houve ampliação do clima de medo e insegurança, muito parecido com o que vivemos hoje, fez com que as empresas e pessoas adiassem investimentos e compra de produtos menos essenciais, né? Aí eu pergunto, né, será que tem alguma semelhança desse passado com o que nós estamos vivendo hoje? É, por isso que eu comentei, né? Crise deveria ser parte do nosso currículo, porque ela gera uma experiência e ela traz consigo as mesmas experiências, as mesmas dificuldades, né? Com certeza os protocolos de segurança pós 11 de setembro, eles se tornaram permanentes na nossa vida, né? A gente nem lembra como era o mundo antes desse evento. Dando sequência a esse tema, Henrique, eu queria que você comentasse para a gente quais crises você citaria como que teve um grande impacto também no ambiente dos negócios. Bom dia, obrigado, Grace, bom dia aos colegas, bom dia a todos que estão conosco aqui na live. Realmente, se um país pode dizer que tem know-how, né, de vivência em crise, esse país é o nosso. Como o Jorge comentou, né, é um número absurdo aí de crises internas, fora as crises externas que nos afetaram também. Crise, né, é uma palavra pequena, com 5 letras, mas que tira o sono da gente. Eu vou falar um pouco sobre a greve dos caminhoneiros, até porque está fazendo aniversário, né, ela ocorreu em maio de 2018, né, fazem 2 anos agora, durou 11 dias e foi durante o governo Temer, um período complexo, difícil, turbulento da nossa economia, e ela gerou uma série de desequilíbrios e desabastecimento. Tivemos queda no PIB de cerca de 0,5%, perdas da ordem de 70, 80 bilhões de reais, né, em produtos não comercializados, produtos perdidos, estragados, exportações não feitas. Só para vocês terem uma ideia, o nosso agronegócio, né, que podemos dizer que é a galinha dos ovos de ouro do Brasil, o agronegócio deixou de exportar 130 mil toneladas de proteína, né, de diversos tipos de carne, de proteína animal. Quer dizer, isso teve um impacto muito ruim financeiro para as empresas, além da desorganização logística que provocou. Agora, é interessante, sempre que você analisa, né, nós analisamos as crises a posteriori, você percebe que muitos sinais já estavam evidentes. E por diversas razões a gente não consegue analisá-los adequadamente e tomar medidas para que a crise, vamos dizer assim, mais grave, severa, não ocorra. Por exemplo, naquele período, né, nos 11 meses anteriores, né, à greve, o diesel, né, que é o principal fator aí, né, de custo de despesa do transporte, de carga rodoviária, havia aumentado 56%. Ou seja, qualquer um pode perceber a dificuldade, né, em fazer custo, em estabelecer preço para frete. Nós tivemos um caso de uma semana em que tivemos 3 aumentos consecutivos de diesel, né? Então isso causou muito problema para a categoria. Além disso, nós vínhamos já de alguns anos de recessão e o volume de carga estava muito baixo. Perfeito. O que mudou? O que mudou, né? Pode ser interessante, né, abordar também, né, Grace? Toda crise provoca mudanças, né? Elas aceleram mudanças. Na verdade, essas mudanças já vêm acontecendo, cada setor, cada país no ritmo, e a crise ela acaba acelerando, precipitando tudo isso. Então, muitas empresas, na época, nossos projetos de consultoria, né, nós percebemos, fizemos até parte dessa análise, mudamos o foco na parte de logística. Então, as empresas grandes, por exemplo, voltaram a adquirir frota própria, ter motoristas próprios, no sentido de ficar menos dependente do transporte contratado. Algumas empresas que têm volume fizeram mudanças para outros modais, né? Então, usar um misto rodo ferroviário, ou marítimo, ou somente ferroviário, ou um misto mais complexo, ou seja, diminuir a dependência do transporte rodoviário. Agora, o que preocupa, né, nós estamos falando exatamente dessas crises todas, é que alguns fatores que provocaram aquela greve não foram resolvidos. Então, hoje, ainda no Brasil, 75% do transporte interno é feito por rodovia. Exatamente. Eu me recordo, coincidentemente, nós estávamos conjunto num projeto, né, estudando o mercado para uma empresa multinacional, e a nossa dúvida era como explicar aos alemães e aos italianos como um PIB cai
mais de 1% em 15 dias, né? Hoje, com a crise que nós estamos vivendo hoje, está transformando o mundo para enxergar o dia a dia, assim como nós brasileiras temos que fazer por todas essas experiências, né? Sim, Sérgio, exatamente. Sérgio, eu queria pedir para você, traz para a gente, no seu ponto de vista, exemplos de crises que vão impactar no nosso dia a dia, no dia a dia dos negócios. Ok, Grace, bom dia a todos, bom dia aos colegas. Eu não vou ser repetitivo em falar de crise, porque crise faz parte da nossa vida. Nós, de uma geração anterior, nós vimos crise desde os anos 80. Eu escolhi a crise impactante, a crise atual, a crise do Covid-19. O Covid-19 é uma doença respiratória causada pelo coronavírus, que ninguém nunca ouviu falar e hoje é famosíssimo, o coronavírus SARS-CoV-2. E é impressionante como em 3 meses tudo mudou. A doença foi descoberta ou apontada em dezembro de 2019 na China. Em 3 meses a OMS já deu como pandemia global, isso foi em março. Nós aqui de São Paulo já paramos a partir do dia 24 de março, e é como se fosse um furacão que passou pela gente. Aquele mundo que nós conhecíamos, de bolsa 120 mil pontos, um dólar razoavelmente comportado entre 4,20 e 4,40, gente, passou, o furacão passou, está terminando, e agora nós estamos saindo do pós-furacão, e vamos ver o que vai acontecer. O interessante é que essa gripe anteriormente, ela foi a gripe causada pelo coronavírus, ela teve a primeira em 2002, na China também. A segunda, em 2012, veio na Arábia Saudita. Mas nenhuma delas teve essa letalidade que nós temos agora. Em 5 meses, em maio, nós temos mais de 280 mil letalidades, 200 mil mortes. Tem mais mortes nos Estados Unidos no Covid nesses 5 meses do que toda a guerra do Vietnã. E por que ela é especial para mim no que ela impacta? Primeiro, ela é extremamente contagiosa, ela é de muito rápida propagação. No mundo global e interdependente, em 3 meses ela já era global. E ela nos afeta, particularmente, em 3 pontos da nossa vivência. Do ponto de vista social, as restrições colocadas do distanciamento social, dos bares, cafés, teatros, comércios fechados, você não poder visitar amigos, parentes, você não poder abraçar, beijar filhos, isso é muito desconfortável para todos nós. E isso é e será um comportamento adquirido que vai impactar futuramente em outros negócios. Em termos de saúde, é interessante porque o Covid-19, ele não tem medicamento e não tem vacina. E para complicar, quem precisa de auxílio médico em hospital demanda de uma alta especialização nos hospitais para os quais também não estamos preparados. E o terceiro ponto de impacto é o impacto econômico. O mundo começa a parar, o furacão passou e começamos a perceber pelos PIBs e resultados econômicos apresentados agora no primeiro trimestre e no 4º mês que o mundo realmente deu uma freada. Entretanto, pessoal, fica aqui uma mensagem de otimismo. Nós já passamos por crise, todas as crises são cíclicas e nós vamos passar por essa também. Exatamente. O mundo, de fato, ele não acaba pós-crise. Né? Na verdade, ele se reinventa, se adaptando a essas mudanças. Como você falou, é fato que as relações pessoais no ambiente familiar e no ambiente profissional, elas vão mudar muito, como já mudaram durante esse período de isolamento que nós estamos passando aqui em São Paulo, e isso vai se perpetuar. Seguindo nesse pensamento, é muito difícil, né, dentro de um planejamento estratégico, dentro do planejamento das empresas, prever essas situações, né? E agora nós temos que pensar para frente, nós temos que olhar lá na frente o que nós temos de ações para tomar. Então, eu queria começar pelo Henrique. Henrique, eu queria que você fizesse uma reflexão, trouxesse para a gente a sua opinião dentro da sua experiência. Quais os cenários que vão se formar nas próximas semanas, nos próximos meses, e mais do que o que vai acontecer o que nós podemos promover junto aos empresários, aos gestores, em termos de ações para impulsionar a retomada de negócios. Ok, Grace, como os colegas já
comentaram também, a crise é severa, mas ela vai passar, exatamente. É um período difícil, duro, é uma prova de fogo, mas ela vai passar. Ontem li um artigo de uma pesquisa feita no Google, né, nos últimos 30 dias. A palavra mais buscada, utilizada dentro do Google nesses dias foi a incerteza. Então, vocês imaginam, né, a dificuldade para quem está nos ouvindo, que tem empresa, trabalha em empresa, precisa tomar decisões num ambiente de grande incerteza, né? Então, eu lembrei também de uma frase muito boa, muito conhecida, foi eternizada aí pelo Fernando Pessoa, né? Grande escritor português, mas ela foi, na verdade, colocada na história por um militar romano muito antigo chamado Pompeu. A frase é: navegar é preciso, viver não é preciso. Então, o preciso aí vem justamente, nós não temos dados suficientes, não temos certeza de muitas afirmações hoje em dia, tudo está com um grau de incerteza muito elevado. Então, isso dificulta qualquer estabelecimento de cenários. Mas, claro, nós temos que ajudar os clientes, nosso papel como consultores é ajudar os clientes a responder essas difíceis questões. Então, eu vou traçar um cenário na minha visão, com base na minha experiência e nos contatos que eu tenho feito. Essa crise, ela traz uma ruptura estrutural, é uma daquelas crises que vem para modificar realmente o modus operandi, modo de vida, hábitos, costumes, né? Agora, nós temos alguns pilares aqui no Brasil que eu acho que nos dão alentos e nos podem levar a um certo otimismo, um otimismo equilibrado, bem racional. O primeiro pilar é o agronegócio. A gente falamos muito disso, né, mas os números mostram uma pujança admirável, né? O Brasil hoje, né, o fruto do agronegócio brasileiro alimenta 1,4 bilhão de pessoas. Isso é 20% da população mundial. Isso gera uma receita de moeda forte fantástica. Então, esse é um diferencial do Brasil por todas as características que o país tem. Então, esse é um pilar importante. A construção civil não parou. Se vocês andando pelas capitais, aí, pelas cidades do Brasil, estou falando aqui, né, da capital, São Paulo, as obras que eu acompanho pelo caminho que eu faço agora, não, né, mas que eu fazia, né, até semanas atrás, antes de começar a quarentena, essas obras não pararam. Eu tenho amigos no setor, as obras continuam, com protocolo sanitário, com cuidados, com toda atenção, mas as obras continuam. E com a queda dos juros, também é previsto, né, que o volume de investimento e o desejo das pessoas de investir nos imóveis, né, no setor imobiliário, continua. As montadoras estão voltando, né, isso traz uma alavanca, né, multiplica recursos, então isso também pode ajudar, né. Um outro fator interessante é a própria Petrobras. A Petrobras, no mês de abril passado, ela exportou 1 milhão de barris por dia de petróleo, né? Então, o Brasil se transformou aí num bom exportador de petróleo. O nosso petróleo de pré-sal tem uma qualidade superior, muito desejada, principalmente pelas companhias de navegação, porque ele tem um teor de enxofre mais baixo. Então, a Petrobras consegue até um precinho, alguns dólares acima da média aí de preço mundial. Entendeu? Entendi, Henrique. Eu queria que você trouxesse, complementando a sua visão, o que você tem de exemplos práticos que estão sendo feitos pelas empresas para atravessar o cenário que nós estamos vivendo. Ótimo. Eu acho excelente a gente entrar nesse ponto, né? Eu venho catalogando isso, porque nós usamos isso na consultoria, até para ilustrar, né, cases aí de sucesso. A gente vive um momento de muitas notícias negativas, muitas notícias duras, então a gente acaba não vendo tudo isso, mas isso, eu vou reportar aqui 4 ou 5 exemplos que eu monitoro já há algum tempo, mas eu poderia citar vários e a cada minuto eles estão se renovando, né? Então, a pandemia ocupou o centro do universo. Agora, vejam como diferentes setores estão reagindo e se reinventando. O setor de lazer, turismo, hotelaria, né? O pessoal que organiza e tem os navios de cruzeiro, né? Acho que quem já fez um cruzeiro marítimo com a família, ou com um companheiro, sabe a alegria, o prazer, a coisa maravilhosa que é, né, você fazer uma viagem de navio. Então, imagine, né, o problema que essas empresas estão enfrentando com essa crise, com essa pandemia. Bom, essas empresas já estão desenvolvendo, junto às seguradoras, aos estaleiros e a uma série de entidades ligadas ao setor,
de modificar, adaptar os projetos do navio para que haja segurança sanitária, para que as pessoas possam voltar a viajar no futuro breve com toda a segurança, né? Então, isso implica em mudanças estruturais, mudanças de equipamento, mudanças de sistema de segurança dos navios. Esse é um exemplo. Perfeito. Um outro exemplo interessante, mais próximo a nós aqui no nosso dia a dia, Dia das Mães, né, que ocorreu há alguns dias, vocês perceberam, né, vários shoppings de São Paulo, com algumas lojas vendendo pela internet e fazendo entrega através de um drive-thru, né? É uma adaptação, né? Então, é uma maneira de um shopping Cidade de São Paulo, por exemplo, ele ficou com 35 lojas, pelo meu levantamento, funcionando nesse formato. Um outro exemplo da área de automóveis, a Ford lançou um serviço de desinfecção dos seus veículos ao custo de R$ 129, que vai estar disponível nos próximos dias. Outro exemplo de reinvenção e se adaptar ao que está acontecendo e ao encontro ao que os clientes estão precisando, né? O último exemplo que eu queria deixar, que é bem lúdico, mas eu acho interessante. Eu desconhecia isso, mas não sei se alguém tem essa informação. O Brasil tem hoje aproximadamente 2.000 circos, né, que rodam pelo país. Um circo de Santa Catarina, chamado Hackmer, ele paralisou as atividades no dia 16 de março, claro, com a chegada do Covid, pandemia, proibição de eventos e tal. E o dono lá, o proprietário, se defrontou com esse problema. Bom, após um período aí de muita incerteza, de caos, pensou até em fechar, mandar todo mundo embora, ele falou, eu vou enfrentar o problema. Então, no dia 4 de abril, eles fizeram um espetáculo totalmente pela internet, com todos os eventos, os artistas, os palhaços, trapezistas do circo. Isso foi transmitido pelo YouTube, 12.000 pessoas participaram e cada um contribuiu com um valor variável. Isso vai permitir que o circo se mantenha por alguns meses. Então, um outro exemplo bastante interessante do que as empresas estão fazendo por aí para se reinventar e sobreviver a essa crise. Perfeito, Henrique. Obrigada pela contribuição. Sérgio, o que você traz em termos de cenários aí para as próximas semanas, para os próximos meses, e o que você enxerga em termos de ações que nós podemos trabalhar? Bom, vamos lá. Eu acho que a primeira coisa que nós temos que fazer é ter um choque de realidade. 2019 passou, aquilo que nós tínhamos passou, como eu comentei, o furacão passou, e agora nós vamos trabalhar no pós-furacão, encarar 2020 como um ano em recessão e um ano de incertezas, como o Henrique comentou. E aí eu vou dividir aqui duas ações que nós temos que fazer imediatamente. A primeira, gente, nós temos que aprender a lidar com a pandemia. Lidar com a pandemia, saber o que fazer, como fazer, entender os regulamentos das restrições, entender as restrições sanitárias, entender os próximos protocolos que serão colocados, acompanhar o que está acontecendo no mundo. E para isso a gente precisa ter uma ou duas pessoas, um pequeno grupo acompanhando isso todo dia. Nós não podemos não saber o que vai acontecer em termos de regulamentação da pandemia. É importante. E mesmo na pandemia, que agora vai fazer parte da nossa estratégia, mesmo na pandemia, é possível criar novos negócios. Eu tenho aqui alguns exemplos. O próprio Henrique acabou de comentar, o drive-thru. A primeira vez que eu vi isso foi no Teleanorte. O regulamento da pandemia permite o drive-thru, então por que não utilizar? Então a Teleanorte utilizou, no interior de São Paulo já tem feira usando o drive-thru, até teste do Covid foi usado o drive-thru. O delivery, a explosão de delivery, porque as pessoas não podem sair de casa. Outro dia recebi da Dinamarca, um artista dinamarquês fez um show no drive-in, um show artístico no drive-in, por uma série de carros, num grande pátio, onde todos os espectadores tinham no celular um aplicativo para ouvir a banda tocar. Olha que espetáculo! Sem falar nas lives dos artistas aqui no Brasil. O Voucher Restaurante, uma ideia brilhante, tudo está sendo feito online, como yoga, ginástica, entre outras atividades, os ensinamentos, os EADs, fora as plataformas de comunicação, como o Zoom, o Team, entre outros. Então, mesmo na pandemia, conhecendo a pandemia, nós podemos realizar negócio. Segundo ponto importante, temos que preservar a empresa.
Preservar a empresa em 3 ações muito básicas. Primeiro, uma forte gestão de disciplina nos negócios. Sim, forte, todo dia. Uma primeira coisa, vamos gerir, se é que já não estão fazendo, provavelmente sim, vamos gerir dia a dia o nosso fluxo de caixa. É muito importante gerir o fluxo de caixa. E aqui precisamos ter pessoas muito boas, especializadas, gerindo o fluxo de caixa, e algumas pessoas com uma habilidade especial de negociação. Negociar é fundamental num momento como esse para gerir o fluxo de caixa. O segundo ponto é, vamos rever a nossa cadeia de suprimentos. Não é possível, a essa altura do campeonato, a gente ter alguma quebra na nossa cadeia de fornecimento para não atender os nossos clientes em produtos e serviços. Vamos desenvolver outros provedores locais até mais próximos fisicamente. O terceiro ponto é fazer uma forte gestão de custos. Primeiro, ajustar mais e mais os custos. Continuar fazendo essa gestão de custos diárias e fazer com que sobre alguma coisa desses custos para ser investido em inovação, em criatividade, em experimentações. Nós vamos precisar disso para sair da crise. O segundo ponto de preservar a empresa, vamos ter cuidado com as pessoas. Todas as estratégias, todos os planos que nós temos, que as empresas têm, tem que ser comunicado a todos. E, principalmente, tem que informar quão importantes são as pessoas nesses planos. As pessoas vão se sentir seguras. Seguras, elas vão estar engajadas. E engajadas, elas vão participar do movimento da empresa do salto para o futuro. E escolher pessoas que é um tema muito sensível. Temos que ter os melhores profissionais. E nós sabemos quais são os melhores profissionais. São os profissionais que resolvem, são os profissionais que fazem acontecer, são os profissionais que criam o contraditório. Precisamos ter essas pessoas com a gente. O terceiro ponto importante de preservação da empresa, cliente. Temos que ir buscar os clientes. Temos que inventar clientes. Temos que buscar na carteira passada. Temos que conquistar. Temos que ver onde os clientes estão e temos que acessá-los eles de qualquer maneira. E para isso, nós precisamos ter contatos online, usar todos os canais possíveis na internet, mas usar de maneira profissional. Acabou o improviso nesse campo. Perfeito. Com isso... Fica à vontade. Com isso, gente, vamos agir e agir já, nesse momento. É importante a gente estabelecer o que fazer, o que não fazer e fazer correto. Para terminar, gente, eu gostaria de propor uma coisa aqui para todos nós. Nós estamos sendo bombardeados por notícias o tempo inteiro pela mídia. Não se fala de outra coisa a não ser da crise. Saia um pouco desse movimento. Tenha você e uma equipe próxima um tempo para pensar. Pensar no que fazer, como fazer, estruturar um planejamento daquilo que vai ser feito. Vamos estudar e aprender. Nesse sentido, Sérgio, que orientação prática você aconselharia para compilar todas essas reflexões? Boa pergunta, muito boa pergunta. Eu vou propor uma coisa aqui muito simples que todos nós podemos fazer. Vamos iniciar um exercício de mapas de oportunidades e risco. Vamos mapear oportunidades e risco com uma equipe. Podemos fazer isso e isso já vai dar um norte, já vai dar um encaminhamento do que fazer. Obrigada, Sérgio. Obrigada pela contribuição. Jorge, traz para a gente o seu ponto de vista de como esses cenários acontecerão em termos de semanas, meses, e o que a gente tem em termos de ações para recomendar. Bom, eu gostei muito do que os nossos colegas falaram, né? Mas eu gostaria de fazer meio que uma declaração de oportunidades para todos que nos assistem. E eu vou citar aqui uma imersão em gestão. E é necessário que todas as empresas e os líderes trabalhem esse período em 3 momentos, de curto, médio e longo prazo, tá? Devido às características dessa crise, que é uma crise de queda de demanda. Antes de mais nada, você precisa mobilizar as equipes. Transmitir confiança. Vai ser um ano de bastante trabalho. Para as lideranças, o pensamento estratégico deve fazer parte do seu dia a dia de toda a empresa. A gente está falando em remodelar uma empresa.
Assim, nesse mês de maio, nesse período pré-abertura de comércio, reveja e repactue suas despesas. A necessidade de revisão de portfólio, de produtos, precisa saber como desenvolver melhor a sua linha de produtos, novos mercados, novas formas de consumo, reestruturação da sua carteira de clientes, gente. Qual o seu perfil de compras? Há possibilidade de aumentar o ticket médio? Rever essa carteira de inativos, verificar por que deixaram de comprar. Se houve falhas, por exemplo, na gestão de até 2019, e você postergou decisões, ela precisa ser consertada já, né? Veja o que você passa hoje na crise. Se nós analisarmos bem, né, não é o efeito da crise que fez a sua empresa estar sofrendo. Simplesmente a causa dos problemas vem do passado, do que você não trabalhou bem em alguma estratégia até 2019. Aí chega a crise e só potencializa o efeito causado pela falta de gestão ou implementações estratégicas falhas do passado. Se você não trabalhou bem o e-commerce da sua empresa antes, hoje se verifica que ele é uma oportunidade de negócio que você já deveria ter desenvolvido antes. Vejam as oportunidades. Vejam o que acontece na Bolsa de Valores. A maioria das empresas que tem um e-commerce super bem definido, ela tem positivação na sua compra de ações. Não é momento de correr para banco. A não ser que não haja uma outra alternativa, né? Sabe por quê, na verdade? Se você for assumir agora uma dívida de médio e longo prazo, possivelmente a demanda continuará negativa abaixo de 2019 durante o segundo semestre. Veja, pessoal, o que vem acontecendo em Santa Catarina. Santa Catarina é um benchmark importante. Comércio aberto e ninguém consumindo devido ao efeito de aversão ao risco. As pessoas estão com medo de se deslocar. Então, a receita não está vindo depois da abertura. Portanto, se você acha que o consumo virá na sequência de junho em diante, cuidado. Não será bem assim. E você não deve se comprometer com os bancos, né, com empréstimos ou com algum tipo de financiamento. No segundo semestre, a demanda de consumo pode aumentar de forma lenta, porém ainda será negativa. Essa é a nossa perspectiva. Porém, já em junho, no mês seguinte, daqui a alguns dias, sugiro que você, líder de empresa, você, diretor, presidente de empresa, você, gestor de empresa, reveja os seus planos de 2020, como bem disseram nossos colegas. Revise o que você fez ou postergou. Isso te deixou um passo para trás. Porém, se você deixou sua concorrência ativar alguma ação, essa sua concorrência está um passo à frente. Faça uma nova previsão de vendas para o ano. Faça um plano de restart, né? A melhor coisa que você tem que fazer agora é rever o seu plano. E comece a implantar a partir de julho. Contemple foco e oportunidade de desenvolvimento de produto e mercados. Implante as decisões de portfólio e canais de venda. Ative projetos de novos produtos. Para que a gente consiga finalizar 2020, já iniciando 2021, com novidades que alavanquem receita. Ativar novos canais de venda, como e-commerce, com ferramentas de automação, implementando o CRM, ou melhorando o que já existe. Ativar instrumentos de business intelligence e capacitar principalmente o seu capital humano. Em terceiro, em outubro, estabeleça ações de print 2020. Ações de vendas e marketing de chegada. Lembrem-se, segundo semestre é sempre um pouco melhor no Brasil e você tenderá a tirar alguma vantagem aí de outubro, novembro, dezembro por causa da época de Natal. É o período de mostrar o seu diferencial corrigido. Você tem um período para corrigir isso. Aí você consegue fechar 2020 com uma receita melhor. Porém, já nesse último trimestre do ano, pensar cabeça no futuro. 2021. Você deve basear o seu plano estratégico 2021 com características, conceitos e definições de Accelerate Growth Plan. Estratégias e ações focadas em desenvolvimento de mercados atuais e nichos e gestão de produtos por canal. Estimular, então, essas novidades que você vem trilhando aí ao longo do ano, como aumento de ticket médio, estimular essa expansão de negócios, né? E aí, em 2021, você consegue
consolidar as ferramentas de 2020. Grace, eu posso citar um exemplo? Claro, claro. Eu vou compartilhar, inclusive, enquanto você cita esse exemplo, um slide que você compartilhou com a gente justamente com esse Restarting Business, né, onde você deixa claro essas fases em termos de estruturação de um planejamento, mas um planejamento com características bastante práticas, certo, Jorge? Fica à vontade para dar os exemplos. Bom, esse Restarting Business nada mais é do que um driver estratégico para as empresas, para elas poderem seguir com um pouco mais de clareza, um pouco mais de proatividade nas ações e firmeza no direcionamento, foco no direcionamento, né? Eu vou citar um exemplo para vocês. Nós tivemos a nossa última crise, de fato, entre 2014 e 2016, que resultou na queda de uma presidente aqui no Brasil, né? Nessa época, eu desenvolvi um trabalho em uma empresa já deficitária, com resultados decrescentes. Reestruturei a área comercial e de marketing, de 10 unidades de negócio passou a ter 12 unidades de negócio. Porém, ela ficou mais focada e com profissionais corretos. A gente fez uma readequação de todo o potencial humano da empresa. Implantamos o Business Intelligence integrado com o CRM. É um pouco demorado fazer isso, porque a empresa não tinha. Reestruturei o marketing, na qual ele ficou orientado para mercado. Implantamos, então, ações de curto, médio e longo prazo na empresa. Para a gente ter uma ideia, quanto foi importante fazer esse engajamento, essa reestruturação e essa reorientação, ela passou essa crise, que estava com tendência de queda em faturamento, com uma receita da ordem de 6%, isso em plena crise, revertendo essa tendência de queda de resultados. Então, é trabalho, sim, e dá trabalho fazer, porém é necessário para a sobrevivência. E eu digo, por último, nunca a estratégia voltada para a implementação de ações teve tanta importância. Isso vai fazer toda a diferença na sua equipe, no seu negócio, e o importante é investir nesse novo mindset voltado para o mercado. Perfeito. Obrigada, Jorge, pelos exemplos, pela experiência compartilhada. Nós estamos com quase 40 minutos de live. Eu queria ir para uma última pergunta com vocês. Está se falando muito em novo normal, né? Até que ponto esse novo normal ele é real? Como que se dá essa nova realidade? E eu queria pedir para você fazer esse primeiro comentário, Sérgio, nos mostrando quais foram as mudanças que aconteceram no ambiente de negócios nesse momento e que eles vão se perpetuar pós-pandemia. Fica à vontade. Ok, Grace, muito boa pergunta, muito complexa e todos nós vamos dar uma sintetizada nisso. Nós já estamos num momento de transição. O que tínhamos em 2019 passou e agora nós estamos trabalhando no momento de transição para o próximo normal. Esse próximo normal deve durar de 2 a 3 anos e será, com certeza, uma corrida de longo prazo. Será uma maratona. Além de ser uma maratona com 42 quilômetros, nós vamos ter sprints de 100, 200 metros de corrida rápida. Nós estamos num ambiente de muitas incertezas. Um outro fator que vai acontecer nesse momento de transição, nós vamos estar num mercado extremamente competitivo, muito competitivo. E como lidar em um ambiente de negócio mais competitivo? O primeiro é começar já, se é que nós já não começamos. E aí, a primeira coisa, vamos rever as nossas estratégias de negócio. Mais do que nunca, temos que rever porque novas questões se aparecem. Mais do que nunca, vamos bolar estratégia para sermos único na entrega dos nossos produtos e serviços ao cliente. Ser único na entrega de produtos e serviços aos clientes cria uma vantagem competitiva. E regenerando a nossa estratégia, nós vamos regenerar nossas vantagens competitivas. E isso precisa ser feito, e isso precisa ser exercitado. E aqui eu tenho 2 exemplos atuais. A Magalu, que é a Magazine Luiza, é um varejo. Ela acabou de implementar o Parceiros Magalu. Ela percebeu
que tinha mão de obra disponível no mercado, bons profissionais que poderiam ajudar a Magazine Luiza a vender mais e propôs uma espécie de marketplace para todo o pessoal que quiser criar uma loja virtual dentro da Magalu. Uma ideia brilhante. A outra veio de outro varejo, veio da Via Varejo. Participei de uma live com o CEO da Via Varejo e ele desenvolveu um aplicativo colocado no celular de cada vendedor que está atrelado, integrado a um CRM. Então, o vendedor da loja física sabe quais foram os clientes que ele atendeu, que comprou naquela loja. Então, ele pode atuar, ele pode ligar, ele pode contatar o cliente, e o cliente se sente único sendo atendido por um vendedor que conhece o seu histórico. 2 exemplos de posicionamento único no mercado. Alguma orientação prática nesse sentido? Sim, nós temos alguns exemplos que vão acontecer e que a gente pode começar a exercitar. Primeiro, gente, vamos entrar definitivamente no mundo digital online. Aqui tem 2 exemplos. A Magazine Luiza já está nesse processo de transformação faz 2, 3 anos e entrou e conseguiu viabilizar suas vendas. A loja 100, por exemplo, que é outra do varejo, não tem marketing online e está parada, está abarrotada de estoque. Nós sabemos que em breve nós vamos ter flexibilizações em escolas, restaurantes e shopping. Já podemos pensar em fazer alguma coisa. Por que não exercitar aquele sensor de presenças em shopping e em supermercado, dizendo quantas pessoas estão entrando, quantas pessoas estão saindo? Por que não botar sensores em shopping dizendo se aquele corredor está congestionado e se aquele corredor está livre? Por que não colocar e inventar, por exemplo, para as escolas, alguns componentes de segurança individual, em vez de botar simplesmente uma máscara, fazer com um boné junto? Tudo isso precisa ser exercitado. A minha mensagem aqui final é essa: se nós não podemos prever o futuro, como diria Porter, vamos criar, vamos planejar, vamos fazer um planejamento móvel de 3 a 9 meses, com mudanças de cenário, vamos experimentar, vamos inovar. Essas empresas que eu falei, elas experimentaram o mercado, elas aprenderam, elas erraram, elas aprenderam. Podemos e devemos fazer isso. Todos nós temos essa capacidade. Muito obrigada, Sérgio. Jorge, o que nós temos de novo normal, de nova realidade, e quais vão ser as características do nosso ambiente de negócios daqui por diante? Olha, se nós pensarmos um pouquinho, né, eu falei no início da nossa live aqui, né, desde 1990 a gente vivenciou 12 crises econômicas, com as mais diferentes causas. É praticamente uma crise a cada 2 anos e meio, né? Eu falei isso bem no início. Então, a normalidade é a oscilação dos mercados. Mercados são voláteis, né? E, portanto, a estabilidade em si, como se quer, ela não existe. Tanto quando não existe o novo normal, porque a normalidade é a instabilidade. É assim que se cresce. E isso é para a vida humana. O que se vê agora são empresas e sociedade adotando novos hábitos, tanto no comportamento quanto nas relações, né? E todas as crises mexeram nessas variáveis, nessas últimas crises aí, principalmente nesse início de século aqui, né? Em cima desse cenário, as empresas precisam se reorganizar, se refazer, né? Direcionar seus esforços com seriedade, trabalho, né? Mudando a orientação do seu modelo de negócios para o mercado. Não é momento mais de você ficar se orientando para produto. A visão estratégica precisa ser no comportamento do consumidor, orientada para o mercado. E isso proporciona novas estratégias, novos produtos, novos processos internos, novos processos de vendas, implementação de ferramentas de relacionamento digital, que eu tenho certeza que todo mundo pode fazer melhor, para que o negócio esteja orientado para o consumidor, né? Entre 2007 e 2008, eu realizei em uma empresa de cosméticos, né? E cosmético é considerado supérfluo, né? É um segmento mais de luxo, mais de beleza, né? Em plena crise daquela época, né? Crise dos títulos podres americanos, que afetou o mundo inteiro, eu reestruturei toda a área de marketing da empresa.
Ativei a figura do profissional de trade, ou seja, campo, rua, ponto de venda, olho no olho com o consumidor, venda consultiva. Aí nós aproximamos o marketing do canal de vendas e da própria equipe comercial. E conseguimos, então, gerar uma receita adicional focada em produtos low-end, que gera massa crítica de dinheiro, ativando experimentação em loja de produtos de maior valor agregado. E aí a gente resultou, em 2008, com lucratividade e uma linha de receita crescente. Então, ações de campo, onde está o consumidor, para ele se sentir seguro e você poder vender o seu produto conforme você já vem pensando e fazendo estratégia. Então, repensar modelos, protegendo profissionais e reorganizando suas responsabilidades é fundamental. Repensar as formas desse relacionamento com o consumo. Mobilizar recursos focando em produtos de resultado mais rápido. Isso no primeiro momento, né? Desenvolver fornecedores locais. Lembrem-se que essa crise global está mexendo com o conceito de globalização e fornecedores mundiais. Então, prestem muita atenção na regionalização. Pensar estrategicamente e aplicar a criatividade do negócio vai fazer toda a diferença no dia a dia. E o dia a dia é hoje, 14 de maio, e amanhã, 15 de maio, e assim por diante. E aí um recado para os líderes, né? Nós, líderes de empresas, quem nos assiste, e para quem você puder passar o recado, vocês precisam sair dessa nuvem cinza sobre a sua cabeça, bem como o Sérgio falou, desliga a TV. Vamos pensando que a gente pode melhorar. Olhar friamente a empresa com o olhar de fora, assim como faz um consultor. Porque só com o olhar de fora que você consegue enxergar os problemas, consegue desenvolver soluções, e essa clareza que você tem vai beneficiar a empresa, desenvolvendo soluções de forma bem prática. Essas são as visões que eu tenho aí nesse próximo normal. Perfeito. Obrigada, Jorge. Henrique, sua visão final a respeito desse novo normal e as características desse ambiente onde nós temos toda uma limitação, né, geográfica de atuação. Fica à vontade. Ok. Então, nós temos discutido, debatido bastante isso. Eu realmente prefiro a expressão o próximo normal. A vida dinâmica, nenhum dia é igual ao outro. Então, eu acho que é a vida seguindo o seu curso. A crise vem e vai, essa crise é muito severa, muito forte, e ela está abalando as estruturas, mas ela passará. Então, é a vida seguindo o seu curso. Como a gente comentou aí desde o início, né, o Brasil é expert em crises, né, é só olhar para trás e ver o que aconteceu em todas essas crises. Isso tem que servir de experiência e de orientação para o que a gente tem que fazer agora. Os colegas exploraram bastante já as ações, os vetores importantes. Eu gostaria de reforçar alguns pontos que, na minha ótica, são muito importantes. Primeiro, em toda crise, nós percebemos que algumas empresas resistem, né? não acham que é com elas, né, usando aquela expressão popular, e isso faz com que a empresa perca muito tempo. Então, aquelas empresas que fizerem essa leitura, essa interpretação, né, envolvendo todas as partes interessadas, né, vou pegar essa expressão, que em inglês são os stakeholders, né, que está sendo muito trabalhado recentemente, inclusive no Fórum Econômico de Davos, na Suíça, em janeiro deste ano. O tema central foi olhar para os stakeholders, que são as partes interessadas. Então, a nossa liderança precisa entender que essa crise vai demandar, está demandando, uma união, um trabalho cooperado, colaborativo. Então, eu tenho que olhar para os meus fornecedores, tenho que olhar para os meus clientes, óbvio, mas eu tenho que olhar com muita atenção para a minha gente, né, para os meus colaboradores, para a minha equipe, para os meus parceiros de negócio. Tudo isso é essencial para que a gente possa ter mais condições de vencer essa crise, né? As empresas que conseguirem fazer isso mais rapidamente vão se adaptar e vão ter condição de trabalhar melhor tudo isso. O empresário brasileiro, ele tem muita garra, muito valor. Quem tem negócio no Brasil ao longo desses últimos anos e crises e passou por tudo isso, tem muita qualidade, muito valor e tem muito mérito. Portanto, ele sempre se reinventa, se reenergiza, se regenera e consegue encarar esses desafios. A transformação digital, reforço isso, chega de gambiarra, né? Desculpem pela expressão, mas é o que a gente faz muitas vezes e vê muitas vezes no mercado. Soluções temporárias, de curto prazo, que não efetivamente mudam a maneira de pensar e agir e trabalhar da empresa.
empresa. Então, uma transformação digital de verdade. Uma revisão nos espaços físicos, por exemplo, talvez seja uma coisa até mais simples, que pode trazer uma redução de custo. Os últimos estudos aí que eu tenho lido falam em redução de pelo menos 30% no espaço de escritórios, de áreas administrativas, em função do trabalho remoto que veio para ficar, né? Com relação ao planejamento, a minha recomendação em função da velocidade das mudanças que tem se intensificado nos últimos anos, eu acho que os nossos planejamentos também têm que ser atualizados com maior frequência, né? Isso vai torná-los mais úteis, mais verdadeiros e com uma chance maior de ser implementados com sucesso. Perfeito, Henrique. Obrigada pela contribuição. Acho que o que ficou claro é que o nosso campo de batalha hoje ele está no digital, né? Ele está no virtual. Então, enquanto nós não sairmos deste momento de pandemia, nós estamos travados nesse ambiente e quem não se preparou precisa urgentemente estar inserido e bem estruturado nesse ambiente, não só para agora, mas permanentemente. Nós vamos fechar agora a live e eu queria rapidamente passar por vocês três, vou fazer em ordem alfabética agora, que tenha uma frase de encerramento, né? Como todos falaram, as crises existem, elas passam e nós temos inúmeros instrumentos para aplicar hoje, para não só nos auxiliar nesse momento, como nos impulsionar na retomada dos negócios. Então, eu queria uma mensagem final de cada um de vocês. Como eu vou fazer em ordem alfabética, Henrique, traz a sua frase final, por favor. Ok, Grace. Eu gostaria de terminar esse evento com a minha participação, de dar uma mensagem para todos que estão acompanhando conosco, de confiança no futuro, né? Claro, essa confiança no futuro depende das ações que nós estejamos tomando agora. Então, isso é premente. Vamos construir, desde já, o futuro que a gente deseja para o nosso país, para as nossas empresas, para as nossas famílias, para as nossas organizações. Muitos medos e receios que nós todos estamos enfrentando hoje nascem da fadiga, de tanto desgaste do dia a dia, da solidão na tomada de decisão. Nós sabemos o quão solitária é a função de um executivo, de um dono de empresa, quando tem que tomar as suas decisões. Portanto, vamos buscar união, vamos buscar ajuda, como eu falei, na cadeia de parceiros, das partes interessadas, e ficar muito atentos, né? Pois, como abordamos em alguns momentos aí da nossa live, né? Tudo pode mudar rapidamente. Então, fiquem muito atentos. Perfeito. Obrigada, Henrique. Jorge, sua frase de encerramento. Bom, eu queria pegar o que eu falei na minha última interlocução aqui e passar um recado. Se nós pensarmos aqui num grande empreendedor, eu gosto muito, acho que todo mundo gosta muito dele desde criança, que se chama Walt Disney. Esse cara, esse empreendedor, esse empresário, ele quebrou 2 vezes antes de se tornar a Walt Disney Productions, que é anterior à Company, né? Isso em plenos anos 20. Ele passou fome. Muito mais duro do que hoje. Com crise e recessão econômica. E hoje o Walt Disney Company é a maior empresa de entretenimento do mundo. E sabe o que ela trabalha? Ela trabalha o sonho. O sonho tornou-se realidade pela perseverança, foco e estratégia bem executada. Isso é o grande recado. Ele trabalhou o sonho. Como é que ele consegue estruturar sonho? E ele fez isso, né? Precisamos manter o sonho vivo das nossas equipes, de todo mundo, do pessoal mais jovem ao pessoal mais sênior. Engajar a todos a atravessar essa turbulência. A coisa mais legal é atravessar a turbulência, porque a gente consegue botar a nossa energia com garra, com coragem. O executivo, então, ele precisa assumir o papel de empreendedor de fato, de líder das empresas, e engajar todo mundo nessa grande caminhada, porque isso será até o final da vida executiva. Ou pensam que daqui a 2 anos e meio, 5 anos ou 10 anos não haverá uma nova crise? Esse é o caminho, né? E eu vou fazer aqui essa analogia com o Walt Disney, né? Porque ele assumiu o espírito empreendedor e empresário. E ele usa uma frase que eu gosto muito, que eu vou deixar para pensar para os nossos amigos que estão assistindo. Eu gosto do impossível,
Porque lá a concorrência é menor, gente. Então vamos fazer a diferença. Obrigada, Jorge. Obrigada. Sérgio, sua frase de encerramento para a nossa live de hoje. Muito bom. Obrigado pelos colegas, obrigado pelas últimas frases. Vou ser mais assertivo. Nesse momento, gente, vamos planejar o curto e o médio prazo de acordo com as mudanças que vão acontecer. É preciso ousar, é preciso perceber as oportunidades. Vamos ver a visão de fora, como disse o Jorge. Vamos ter essa visão holística para propor e ver oportunidades. Para as lideranças, para aqueles que tomam as decisões, precisamos sensatez, precisamos coragem para gerir a crise e precisamos criar o futuro. Como disse Porter, vamos criar o nosso futuro. Essa crise vai passar e quem se adaptar melhor, passa por ela melhor. Eu sou Sérgio Lima, consultor do FBDE, assim como meus colegas consultores Henrique e Jorge e outros consultores do FBDE, estamos prontos para um trabalho conjunto com todos os clientes. Muito obrigado. Obrigada, Sérgio. Senhores, foi um prazer fazer essa live com vocês, né? Acho que o conteúdo que a gente trouxe para todos que estão nos assistindo é muito rico, principalmente olhando para a parte prática de que é necessário planejar o curto e o médio prazo, né? Desmistificar o planejar, né? Saber para onde vamos, por que vamos, de que forma vamos e nos prepararmos realmente para momentos melhores do que nós estamos passando nesse momento. Queria agradecer a todos que ficaram conosco agora até o final dessa live. Reforço mais uma vez, nós estamos à disposição pelo e-mail live@fbde.com.br, façam seus comentários, suas sugestões, e se quiserem agendar um meeting conosco para debater o seu negócio, nós também estamos à disposição. Senhores, muito obrigada mais uma vez e até a próxima.